Olá pessoal. Meu nome é Ricardo. Eu sou assistente virtual do professor Fábio de Castro, da eletiva de Literatura de Cordel. Hoje nós iremos conhecer um pouco sobre o cordel. Fiquem atentos ao texto. No final faremos uma pequena atividade de sondagem de conhecimento sobre o que vocês assimilaram do assunto. Bem, eu quase ia me esquecendo. É muito importante que vocês façam a devolutiva de cada atividade pedida. Isto servirá como nota e presença para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar diretamente ao professor Fábio, pelo WhatsApp, ou pelo Classroom, que ele terá o maior prazer em responder. Agora, mãos à obra. Literatura de cordel. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX. Sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Origem do cordel. O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Na Europa, ela começou a aparecer no século XII em outros países como a França, Espanha e Itália e se popularizando no período do Renascimento. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e o advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. Principais características da literatura de cordel. Tradição literária regional. Oposta à literatura tradicional. Gênero literário em versos. Temas populares e da cultura popular brasileira. Linguagem popular, oral, regional e informal. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Oposta à literatura tradicional, impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas. Daí surge seu nome. A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. Ela se afasta dos cânones na medida em que incorpora uma linguagem e temas populares. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação, e em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Exemplos de poemas de cordel. Trecho de Proezas de João Grilo, de João Martins de Ataide. Na voz de Iba Mendes. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: "Não me arranhe, não jogue nesse animal que talvez você não ganhe." Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Porém João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Trecho de O Fiscal e a Lagarta de Leandro Gomes de Barros na voz do professor Fábio de Castro. O
Estava um dia uma lagarta debaixo de um pé de fumo. Quando levantou a vista, viu um fiscal do consumo. Disse a lagarta consigo: eu hoje me desarrumo. O fiscal perguntou logo: inseto, que estás roendo? A lagarta perguntou-lhe: fiscal, o que andas fazendo? Aperreando o comércio, tomando tudo e comendo. Disse o fiscal: para o imposto o governo me nomeia. A lagarta respondeu-lhe: você precisa é cadeia para perder o costume de andar roubando de meia. Disse o fiscal: o governo não poderá se manter sem procurar o imposto de quem comprar e vender. Artista e agricultor pagam por justo dever. Academia Brasileira de Literatura de Cordel. A Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a ABLC, reúne cerca de 7.000 documentos, desde pesquisas, livros e folhetões de cordel. Fundada em 1989, ela está localizada no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro.